Dois irmãos tentando recomeçar a vida, mas ao mesmo tempo o passado e forças sombrias não o deixarão em paz. Hoje vamos mergulhar no novo filme Pecadores, dirigido por Ryan Coogler, o mesmo diretor de Pantera Negra 1, 2, dirigiu todos os 3 filmes de Creed e também estrelado pelo Michael B. Jordan, um ator que ele trabalhou em todos os seus filmes. Um filme que mistura ação, terror e uma crítica social muito profunda. Então o filme de hoje é Pecadores, um tapa na cara de Hollywood. Pecadores é ambientado em 1932, no Delta do Mississippi. Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos. Em inglês é Smoke e Stack, mas em português ficou Fumaça e Fuligem, e são veteranos da Primeira Guerra Mundial, que retornam da sua cidade natal após anos trabalhando para uma máfia de Chicago. E com o dinheiro roubado, eles compram uma serraria de um fazendeiro, que é claramente racista, e transformam um local em um bar barra balada barra local de festa, um local com música ao vivo misturado com bar, né? E voltado exclusivamente para a comunidade negra local dessa cidade. Os irmãos aqui contam com a ajuda de Sammy, que é primo deles e aspirante a guitarrista. Ele é chamado de Pastorzinho porque ele é filho de um pastor do bairro dele. E tudo é encaminhado através do pai dele para ele se tornar o próximo sucessor, né? E também além de outros colaboradores que vêm surgindo para fazer parte desse empreendimento. Ou, por exemplo, o pianista Delta Slim, também a cantora Pearline. E boa parte do início do filme é para construir esse local, é para contratar pessoas para trabalharem nesse bar e contextualizar o que cada personagem fez parar nesse filme e o que ele tem de ambição de alcançar. A gente não precisa esconder isso, é um filme também de vampiro, e depois de um tempo a gente conhece um personagem chamado Heminick, um vampiro irlandês que transforma membros da KKK em seus seguidores. E a partir desse momento, o filme mergulha em confrontos entre humanos e vampiros. Mas até chegar nesse momento, é uma construção tão bem feita, uma direção tão magistral. Tem uma cena onde o Sammy toca e canta, ele começa a mostrar as diferentes culturas que se apresentam de ancestralidades, passado, o futuro, o presente, como todas as culturas se conectavam e se conectam naquele momento. E tu já vê que esse filme tem uma pegada muito diferente, uma proposta muito diferente do que vem saindo hoje em dia. Porque a melhor descrição que eu posso dar para esse filme é que esse filme são vários filmes dentro do mesmo filme. Por um momento isso pode parecer inchado, extenso, bagunçado, mas o filme aqui consegue ser contido, mas ao mesmo tempo consegue ter uma escala grande. Eu diria que esse filme é como se fosse uma campanha on-shot num RPG de terror, vampiro, onde você apresenta os personagens da mesa, você apresenta o confronto desses personagens dos cenários onde o personagem está inserido, e nisso você constrói uma tensão para os jogadores. É uma história simples, é uma narrativa simples, são acontecimentos pontuais, mas a contextualização e o aprofundamento que ele dá nas temáticas nesse filme é o que faz esse filme ser muito diferente. E pra mim, um dos melhores filmes lançados em 2025. Disputando para ser o melhor, né? Ainda a gente não viu tudo, né? Estamos ainda em maio, né? Mas enfim, o diretor utiliza os vampiros, a temática vampiro, para abordar questões como racismo, também opressão e resistência cultural. E, gente, a música, muitas pessoas confundem esse filme em dizer que ele é um filme musical só porque os personagens cantam por bastante tempo. Eu diria que é um show musical, um show de blues, sendo específico. Pode ser considerado musical, mas ao mesmo tempo a música é um personagem no filme. Os personagens falam sobre a música e falam as dimensões que a música causam à sociedade. Então a música aqui, especialmente o blues, do começo de sua origem, era falado que era uma música pecadora, uma música maliciosa, mas também aqui é apresentado como uma força espiritual capaz de unir e fortalecer a comunidade negra. Então a presença dos vampiros aqui
que são seres imortais, mas que aqui nesse filme são ligados ao clã, né? Simboliza a perpetuação do ódio e da violência racial, enquanto esses protagonistas lutam para defender sua identidade e o seu legado. Então, o mais legal desse filme é a estética sombria, com destaque com as cenas noturnas, né? E também o uso das cores no interior desse bar. A trilha sonora composta pelo Loudon Goresson mistura elementos de blues, jazz, música tradicional africana também, criando uma ambientação sonora envolvente que complementa a narrativa. A música é um personagem à parte. É muito difícil tu ver cenas desse filme não ter uma música de fundo, ou uma música dando o tom, ou conversando com os personagens. A música tá ali, quase que onipresente no filme. Então, Pecadores é uma obra que transcende o gênero terror, oferecendo uma reflexão profunda sobre identidade, cultura e resistência. Vamos para algumas dessas reflexões que tem no filme. Vamos partir dessa ideia dos pecadores, né? O que poderia ser esses pecadores? O filme vai por uma direção que ele pode estar refletindo sobre a ideia de que todos pecam, não só as pessoas más, mas também os bons, os justos, os religiosos, também os silenciosos. E isso cria uma ambiguidade para o filme. Então, o filme não busca punir ou redimir personagens aqui, mas expor o fato de que ninguém é inocente em um mundo corrompido. E que o pecado é, na verdade, a nossa forma de existir num sistema desigual. E se você continuar indo investigar as temáticas desse filme, a gente pode abordar sobre uma crítica forte, mas uma crítica à hipocrisia religiosa. Então, se o filme lida com figuras religiosas, também igrejas, cultos ou dogmas, o filme é uma crítica ao modo como a religião é usada para julgar, oprimir ou até mesmo mascarar desejos sombrios. Então, o título Os Pecadores pode não ser os marginalizados, mas o que apontam os dedos, que deixa esse tom ambíguo ainda. Será que os pecadores são quem promove a música, os relacionamentos humanos, ou quem aponta e julga ser certo ou errado, né? Quem é os pecadores dessa história? Então, ao mesmo tempo, o filme vira um espelho para essa hipocrisia e revela que a culpa maior vem de quem diz saber o que é certo. E a gente lida um pouco com essa temática do pecado em si, que muitas das vezes o pecado também é um vazio existencial, né? Que é uma abordagem mais filosófica, que pode se enxergar o pecado não como uma transgressão, e principalmente uma transgressão religiosa, né? Mas também como esse vazio, uma espécie de um buraco no ser, algo que os personagens carregam sem saber o que é. Então o filme retrata essas pessoas à deriva em busca de um sentido, que erram, machucam, não por maldade, mas desespero. O pecado aqui é um grito silencioso de quem não sabe amar e nem ser amado. Claro, esse filme pode ser visto também como um drama social, sobre pessoas que vivem à margem, como presos, ex-presidiários. O filme mostra que a sociedade já os rotulou de pecadores, tirando-lhes qualquer chance de recomeço. Pecadores também pode ser um nome irônico. Os personagens são vítimas de um sistema que o já condenou estar errado, mesmo antes de errar. Então o filme questiona isso. Quem tem direito de julgar? E quem inventou esse pecado? Então o filme pode ser uma fábula moderna sobre o fim da empatia, em um mundo onde ninguém perdoa ninguém, e onde todo erro é eterno, um espelho do nosso tempo, punitivo, frio e sem misericórdia. A gente também aborda o tema sobre a tentação como liberdade. E em vez de condenar os pecados, o filme pode abraçá-los de certo momento, como uma forma de libertação. Personagens que rompem com padrões sociais e padrões religiosos. E ao fazer isso, ao mesmo tempo também se tornam mais humanos e vivos. Então o filme inverte essa lógica moral. Os pecadores são aqueles que ousam amar, fugir da ordem, dizer não. Então, em alguns momentos, pecar aqui é o sinônimo de liberdade. Então o filme elabora e sugere que o pecado é uma construção e também uma invenção histórica, criada por religiões, governos ou sociedades, para controlar corpos e comportamentos. Nesse sentido, Pecadores seria uma crítica ao uso do medo e da vergonha, como forma de
dominação. Um filme assim poderia mostrar personagens em épocas diferentes ou classes sendo chamados de pecadores por coisas banais. Amar alguém errado, desejar algo fora do padrão ou quebrar uma regra injusta. Então o pecado aqui é como se fosse um vício moderno. Então, dentro de um cenário urbano e moderno ou contemporâneo, o pecado aqui, entre aspas, pode ser utilizado como um certo vício, compulsão ou consumo descontrolado. Então aqui a gente pode ver os personagens como sobreviventes do apocalipse moral. Então imagine o cenário que a sociedade colapsou. Então os únicos que sobraram são aquelas pessoas que foram consideradas indignas, impuros ou, entre aspas, pecadores. O filme então acompanha essa comunidade à margem tentando reconstruir algo. No meio do nada, elaborando uma temática sobre uma parábola metafísica sobre o bem e o mal. Então o filme por vezes tem uma atmosfera mística e também alegórica, mostrando que o pecado não é uma ação específica, mas também uma escolha de consciência, como trair, mentir, matar, mas também silenciar, fugir, aceitar a injustiça. Então o filme questiona se o mal está no ato ou no silêncio diante do ato. Então se todos pecam, quem é o verdadeiro vilão aqui? Então o inferno aqui é elaborado como uma repetição do pecado. O filme pode mostrar aqui personagens presos em rotinas, vícios ou relações destrutivas. O inferno, entre aspas, aqui não é um lugar físico, mas a repetição de seus pecados para sempre, como um loop emocional, uma vida sem perdão. Talvez o verdadeiro pecado seja fingir que somos puros. A questão é, o que a gente faz depois do erro? E às vezes, em um mundo que só ensina a culpa, pecar pode ser o primeiro ato de liberdade. Com performances marcantes, uma direção muito inspirada, o filme se destaca bastante como uma das obras mais marcantes de 2025. Então se você gostou desse vídeo, por favor não esqueça de curtir aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo, inscrever no canal para receber mais vídeos sobre filmes que nem esse. E comente aqui, você já assistiu Pecadores? O que achou? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!